Deus, vamos livear, vamos cuidar da vida. Hoje é sexta-feira, muita coisa pra fazer. Vamos começar por onde? Vamos começar por onde? Buenos dias, povo de Deus. Vamos livear. Hoje é sexta-feira. Quais são os planos da sexta-feira? Fim de mês. Eita, hoje são 27. No way. Hoje é 27. Is it really? Vamos cuidar da vida. Vamos ver onde é que afirmando. Vocês mandam um assuntinho e a gente assunta por aqui. Tá? Vamos falar. Tô até, probleminhas de WhatsApp. Tô até hoje esperando a médica. Desde abril que eu tô tentando marcar uma consulta médica. E não consigo, porque a minha querida atendente da médica me manda vários áudios contando toda a vida dela, mas não me manda os horários disponíveis da médica. Gente, é muita loucura, né? E aí é super complicado se você não souber treinar, sabia? Eu tive esses problemas também. E é muito engraçado porque a gente contrata pessoas assim muito simpáticas, muito queridas para trabalhar, mas a gente não treina as pessoas. E aí, Liliane, eu tô para receber a visita da sogra e do sogro, tudo certo. Avisaram que vem as cunhadas e sobrinhos, vai virar um evento, uma semana, Big Brother. Mulher, ajoelha e reza. Cadê o Lexaltão uma hora dessa? Cadê um Rivotril uma hora dessa? É uma pessoa que vai... Primeiro que isso não é uma visita, né? Não é uma visita. É uma peregrinação, né? Porque se vem o sogro, a sogra, as cunhadas e os sobrinhos, isso não é visita, é tortura. Porque imagina que você tem que limpar a casa, você tem que fazer comida para esse monte de gente. Quando eles saem, você tem que limpar tudo depois. Não, isso não existe não. Olha, uma coisa que eu aprendi na igreja. Eles uma vez fizeram uma palestra de como você se hospedar na casa das pessoas, né? Então, se você vai se hospedar na casa de alguém, leve tudo que você vai utilizar. Leve sua toalha, leve seu lençol, leve tudo. Porque tudo que você usar na casa dessa pessoa vai ficar depois para ela lavar. Então, além dos dias que você ficou lá, você ainda vai onerar ela vários dias de trabalho e de despesa, tá certo? Outra coisa, né? Depois de 3 dias, o peixe azeda, né? Já dizia mamãe. Então, assim, se você for se hospedar na casa de alguém mais do que 3 dias, você precisa desaparecer dessa casa durante o dia. Porque depois do 3º dia, as pessoas vão voltar para a rotina delas. Então, você passa a dormir lá. Você não se hospeda lá, você dorme. Você tem um lugar para dormir. Mas você não programa mais as suas refeições e etc. Passeios com as pessoas, certo? Então, receber é um dom. Eu adoro receber as pessoas. Mas as pessoas precisam saber ser hóspedes, né? Então, essa história, quando alguém diz assim, eu vou viajar e eu vou economizar na hospedagem porque eu vou ficar na casa de fulano. Não, você não vai economizar na hospedagem. Você vai transferir a despesa da hospedagem para essa pessoa, tá? Você vai transferir a despesa dessa hospedagem para essa pessoa. Porque essa pessoa vai pagar uma conta de luz mais cara, uma conta de água mais cara. Ela vai gastar com supermercado, ela vai gastar com a limpeza, com os mantimentos, com tudo. Então, você não economiza quando você vai se hospedar na casa de alguém. Você transfere a despesa para essa pessoa, tá certo? E aí, você inventou a viagem, o prejuízo é meu. Tá ótimo essa história, tá ótima essa história. Então, assim, tem pessoas que sabem ser hóspedes. Uma vez eu hospedei, quando eu morava em Portugal, minha casa tinha escala de hóspedes. Porque Portugal é o melhor destino aqui, né, de clima. Então, eu tinha uma tabela. E aí, uma vez a Socorro foi lá pra casa com 11 pessoas. 11 pessoas. A gente descobriu que cabiam 14. E eu não tive nenhum problema. Eu não vi um prato pra lavar. Eu não vi um banheiro sujo. Eu não vi um lixo pra tirar. A gente nem sabia que eles existiam. Porque eles eram tão organizados, assim, que eu não tinha nenhuma preocupação de nada. De nada. Nem barulho, nada. Foi ótima a estadia dela lá em casa. De todo mundo e etc. Depois eu recebi meus sobrinhos, que eram 5 rapazes jovens. Todos nórdicos, aqueles homens altos, né? A minha parede tinha protetor solar pra todo lado, porque eles faziam assim com spray no braço. Ficava as manchas assim.
Foi um mês limpando a casa. Um mês. Vocês mandam um assuntinho e a gente assunta. Hoje é sexta-feira, fim de mês. Como é que tá o orçamento, fim de mês? Galera que é funcionário público. Quem vende para funcionário público, a época de vender é agora, viu? Do dia 20 pro dia 25, porque dia 20 é o que o funcionário público recebe, né? E quem vende para outras pessoas até o dia 10, né? O pessoal recebe geralmente dia 5. Então, quem trabalha com vendas, essa é a época das ofertas, né? De oferta à venda, de acompanhar o cliente, de fechar aquela venda que ficou lá para trás, pendurada. Essa é a hora que funciona, tá? Manda aí um assuntinho pra gente assuntar. Assuntos de família, assuntos de vendas. Por que eu trabalho, gente, com relacionamento? Eu trabalho com terapia sistêmica, abordagem sistêmica. Só que eu sou formada em comunicação. Minha primeira formação é comunicação. Todas as relações têm uma comunicação. A família tem uma comunicação. Os amigos têm uma comunicação. O trabalho tem uma comunicação. Tudo começa e termina na comunicação. Quando você tem um problema, você vem para terapia, você tem um sintoma de fala não dita. Você tem um sintoma de uma fala que o outro disse e te feriu e alcançou uma ferida tua. Você tem uma coisa que você queria dizer e nunca teve a oportunidade, não conseguiu. Então, a nossa fala, a nossa comunicação, ela rege todas as nossas relações, tá certo? E o que acontece quando eu comecei a ir pro business, quando eu comecei a trabalhar com estruturais, quando eu fiz formação aqui na Alemanha, não sei o quê, de solution focus, essas coisas, eu percebi exatamente isso, que nas comunicações empresariais e comerciais, acontecia esse momento de você dizer alguma coisa que mexe na minha ferida, e essa comunicação deixar de ter um foco de comércio, de venda, de troca, para começar a ir para as pessoalidades. É o que está acontecendo hoje na política de São Paulo, né? As pessoas deixaram de falar sobre políticas e propostas para falar uma das outras, né? Para atacar as pessoalidades, as feridas e etc. No relacionamento de casal, isso é mais latente, porque estar em casal é conhecer a ferida mais profunda de alguém. E você tem a oportunidade de cuidar dessa ferida ou de ferir mais fundo. Então, em todos os ciclos de comunicação, em todas as relações, a gente precisa entender o ciclo dessa relação, onde é que ela me leva, onde é que ela me dói, onde é que eu me perco, onde é que é melhor passar para outra pessoa, até onde é o meu lugar, até onde não é o meu lugar, não é bom para mim. A gente tem hoje uma cultura de que a gente tem que ser bom em tudo, né? Que não, você não pode pedir ajuda, você não pode dizer que não sabe. E não é assim, tá? Não é assim em nenhum lugar do mundo. Eu preciso muito saber o meu limite, saber onde é que eu sou boa de fazer a coisa. Eu tenho vários limites. Existem várias questões que eu não sou boa de fazer, que eu não sou boa de resolver, né? Eu não sou boa, por exemplo, de tecnologia. Eu contrato pessoas para fazerem para mim. Eu não sou boa de tabelas. Eu tenho muita dificuldade. Eu tenho muita dificuldade de calendário. E aí eu digo, meu Deus, eu sou disléxica, só pode. Não, o que é que eu descobri? Que eu tenho muita dificuldade com calendário, com data, com horário. Hoje tá bem melhor. Porque o meu pai era usuário de drogas. E durante muito tempo a gente viveu a tensão da droga. Então, assim, eu dormia aqui e acordava num hotel, porque tinha que fugir dos traficantes. Ou eu dormia numa casa, acordava, não tinha nada, porque os traficantes vieram e levaram tudo para a dívida de droga do meu pai. Então o medo e a incerteza habitaram na minha criança durante muito tempo e me deram a dificuldade de previsibilidade, ou seja, eu não acreditava no amanhã, eu não acreditava em coisas a longo prazo, tá? Então, até hoje, por exemplo, em setembro, eu deveria ter uma agenda até janeiro já definida. Não tem. Não tem. Eu vou fazendo. Hoje em dia eu consigo programar 2, 3 meses, mas é o máximo que eu ainda consigo. Não consigo fazer, por exemplo, eu quero fazer uma formação na Alemanha, só tem vaga para 2027. Eles já têm agenda até 2027, só tem vaga em 2027. Eu não tenho esse hábito, eu não tenho essa habilidade. Por quê? Porque bate na minha ferida. Então, se eu conhecer a minha ferida, eu vou delegar essa função para outra pessoa. Outra pessoa vai fazer o meu calendário. Senão, eu vou cair toda hora, tá? A Maria escreveu que pago a fatura do cartão, já estou preocupada com a próxima. Você está vivendo uma vida que você não pode bancar, né? Existe o cartão de crédito, existe o cartão do acredito. Eu acredito que eu vou ter esse dinheiro daqui a 6 meses, né?
Eu acredito que o dinheiro que eu não tenho hoje, eu vou ter daqui a 10 meses, a 5 meses, a 8 meses, e eu vou jogando isso para frente. Só existe isso na América Latina. Só existe isso. Brasil, Argentina, Chile, onde mais que eu vi esse sistema de pagamento parcelado. Justamente porque as coisas são extremamente inacessíveis, né? E as pessoas, para adquirirem alguma coisa, precisam... elas não têm o hábito de poupar dinheiro, nem têm a possibilidade. Então, elas aprendem a ter... Isso tem a ver com a nossa história. Lembra que quando os escravos foram libertos, eles tinham que pagar, né, para o fazendeiro. Eles tinham sempre uma dívida com o fazendeiro e eles morriam de trabalhar e nunca iam terminar de pagar essa dívida. Então, a gente herda também essa história, né, da época ainda da liberação dos escravos. E tem o cartão do acredito, né? Eu acredito que eu vou ter esse dinheiro daqui a 6 meses. Se for funcionário público vive com 30% da renda. O resto é empréstimo consignado, tá? Liliane, você tem cartão de crédito? Não, não tem cartão de crédito. Eu acho que a gente tem um aqui em casa, que é de viagem, mas também não existe parcelamento, né? Só existe... Você paga, você tem que pagar. Então, assim, quero ir amanhã pro Brasil, tenho que comprar 4 passagens e de volta. Pensa numa lapada, tem que pagar no dinheiro. Não tem parcelamento, não tem. E não tem porque a passagem é comprada a partir da Europa para o Brasil. Se eu for comprar do Brasil para a Europa, existe parcelamento. Mas da Europa para o Brasil, não, é na bala. Na bala. E isso fala muito do sistema que a gente vive, que é esse sistema do escravo. Porque quanto mais reserva financeira você tem, menos você se submete, tá certo? Porque você diz, não, esse trabalho não tá bom para mim, eu vou procurar outro. Eu tenho 6 meses de reserva, eu tenho 1 ano de reserva, eu posso fazer transição de carreira, eu posso fazer capacitação. Mas quando eu vivo com a corda no pescoço, eu vou cada vez mais me submetendo. Se meu chefe disser que eu vou ter que fazer 2 horas extras e ele não vai me pagar, eu vou fazer. Se ele disser que vai diminuir a hora de almoço, eu vou aceitar. Porque eu não tenho o mês que vem, o dinheiro do mês que vem para comer, né? Então, quando as meninas vêm pra mim, quero fazer transição de carreira. Eu digo, transição de carreira você tem que ter 2 anos de caixa. Você tem 2 anos de dinheiro guardado pra sobreviver? Não, então esquece. Então esquece, não é transição, é loucura. É loucura. Transição de carreira, o que você vai comer amanhã? Aí você sai. Aí na transição de carreira das pessoas que não viveram o mundo do adulto ainda, começa ela pedindo demissão. Aí recebe uma graninha. Dá 3, 4 meses, tá morando na casa da mãe. Primeiro vende o carro, depois vai morar na casa da mãe, e etc. E aí as pessoas não me reconhecem, tanto que eu estudei, eu tinha um propósito, eu tinha uma missão. Não, você tinha ausência de vida real, ausência de visão de mundo e vida real. Você tinha uma fantasia. Tinha uma fantasia de que o emprego tinha que ser seu pai, e aí vem a questão das relações familiares. As pessoas projetam muito que o emprego é o pai ou a mãe, que lá eu vou ser reconhecido, vou ser aplaudido, vou ser feliz. Em trabalho, gente, é trabalho. É trocar sua mão de obra por dinheiro, acabou. Tá? Se não te pagarem, você não faz. Se você não fizer, não te pagam. Beleza? Ficou claro? É só isso. E aí, não, eu tô farta porque eu não sou reconhecido aqui, aí vai para outro trabalho para ser reconhecido lá, para ser feliz lá. Ou seja, não dá o lugar do trabalho do que é realmente trabalho. Seja como trabalhe com o que você gosta e você nunca mais vai trabalhar. Que conversa! Você nunca mais vai gostar do que você... Eu amo cozinhar, me bote pra cozinhar pra 500 pessoas por dia, que eu já não gosto. Já tô azeda, já tô cansada. Tá? Não existe isso. Então, tem muita fantasia relacionada ao trabalho hoje em dia e muita ausência... deixa eu como é que eu digo isso em português. Muita dificuldade de estabelecer a diferença entre o que é vida profissional e o que é vida pessoal. Por isso que os atendimentos têm tanta complicação. Porque tem a história do querido do Florzinha e tem a história de eu começar a ofender você. Você tá sendo grosseiro comigo, você não precisava falar comigo dessa maneira. Eu saio do ambiente do atendimento e vou para as pessoalidades, tá? Ou eu digo, fulano podia me pagar e fica chorando miséria. Eu sei que ele tem dinheiro, você não tem nada a ver com a vida dele. Você põe seu preço, ele paga, não pagou, vaza. Tá? Não pagou, compra de outra pessoa. Eu não dou desconto pra ninguém. Se você ainda dá desconto, coitado. Não dou.
Eu sei qual é o meu custo operacional. Não trabalho com quem me pede desconto. Quem te pede, vou dar uma dica para você, quem dá ensinamento é Deus, tá? O cliente que te pede desconto, ele não é teu cliente. Não é teu cliente. Ele é um oportunista. Ele é uma pessoa que só quer comprar porque ele sente que está vivendo uma oportunidade. Ele sente que ali ele está se dando bem, que aquilo é bom para ele, porque ele está comprando uma coisa que vale 50 por 20. Ele não está comprando você, ele está comprando o próprio ego, a própria relação dele. Se para ele o que você vende por 50, para ele vale 20, nada do que você entregar para ele será suficiente. Ele vai estar sempre querendo mostrar para você e para o mundo que só valia 20. Besta quem pagou 50. Eu não quero essa pessoa como meu cliente. Então, quando começa a me encher o saco, começa a me pedir desconto, eu digo, tem oferta no mercado. Muita gente boa no mercado que pode cobrar mais barato do que eu, mas eu não posso cobrar menos do que isso. O meu custo operacional é diferente. A Netflix cobra, não sei, eu não tenho o tamanho da Netflix. Então eu não posso comparar a minha cobrança com a cobrança da Netflix. Fulano, que é famoso, ele cobra tanto. Eu digo exatamente, porque ele tem uma escala muito maior do que a minha, tá certo? Eu não tenho. Manda aí um assuntinho que eu vou embora, que eu tenho que arrumar ali o quarto da minha linda filha. Sexta-feira, vida normal, gente. Sexta-feira aqui em casa tem que trocar os lençóis de cama, tem que fazer um monte de coisa, né? Tem que fazer um monte de coisa, como toda casa, tá certo? Como toda casa normal. Principalmente quem mora na Europa, eu não tenho funcionários, né? Aqui não existe. Não tem como contratar ninguém aqui dentro. Dá teu corre. Tá? Manda aí um assuntinho pra gente ir embora. Ninguém brigou com ninguém ontem. Ninguém foi preso ou solto essa semana no Brasil. O que acontece? As coisas precisam melhorar. A gente precisa ter um assuntinho. Eu vi um pouco do documentário das Paquitas. Porque aqui a Globoplay não passa, mesmo que seja paga, tá? O que acontece? A galera mandei aí em cima, briga com a amiga hóspede. Não vi não, amiga. Não vi não. Não apareceu aqui pra mim, não. Todo mundo cai em cima da Marlene, né? Ah, é porque a Marlene, porque as meninas eram crianças, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Ó, vamos separar as coisas. Vamos separar o tempo, a cultura e a comunicação. O momento que a Xuxa acontece é um momento que não existia outra Xuxa. Não tinha referência, tá certo? Não existia referência. A Xuxa é a primeira do bonde. Então não existia referência do que a gente precisa fazer para dar certo. Então ela era a primeira mulher, ela era tudo a primeira, certo? E a Marlene tinha a comunicação dela, extremamente exigente e grosseira. Beleza, só que essa era a comunicação do modelo de país pós-militarismo. Qualquer país que tenha sofrido um evento militar associado ao militarismo, que é um evento que chega muito perto da guerra, que chega muito perto da dor, da bomba, da ameaça e etc., desenvolve essa comunicação, onde a pressão, a exigência, a disciplina e a punição vão dar resultado. Quantos de nós aqui fomos criados apanhando, sendo ameaçados, sendo humilhados pelos pais, sendo diminuído pelos pais, porque eles acreditavam que desse jeito você ia funcionar. Porque era desse jeito que funcionava lá no quartel, no treinamento militar. Só que nem todo mundo aguenta um treinamento militar, nem todo mundo tem, né, organização psíquica para viver dessa forma. Então, se acredita que se aquele pedaço aqui deu certo, e o outro, no outro sistema vai dar certo. E a questão, elas eram crianças. Gente, a infância, ela muda de era em era. A infância é um produto da classe média para classe A e ela muda na temporalidade. A minha mãe, quando criança, apanhava na escola de palmatória, porque ela era canhota. Então, ela apanhava dentro da escola do professor, num pedaço de pau, para escrever com a mão direita, porque quem escrevia com a mão esquerda era do diabo. Se a escola podia bater numa criança dentro de uma condição biológica que ela nasceu, por que eu não posso gritar com quem está recebendo um salário? Por que eu não posso oprimir quem está aqui a trabalho, recebendo um salário, trabalhando na maior emissora do país? Entende a migração do conteúdo?
e do diálogo. Então é muito fácil hoje eu pegar esse pedaço e dizer Marlene era o demônio. Marlene era Marlene, porque se não fosse Marlene era Maria, se não fosse Maria era José. Era assim. Era assim. Não estou dizendo que está certo, não estou dizendo que é legal, que é bacana, que não gera traumas. Gera, tá aí os depoimentos horrorosos. Muitos de nós temos traumas das criações dos nossos pais. Mas era assim que funcionava. Era o modelo que eles tinham de amostragem para entregar para o mundo. Muitos não têm. Eu apanhei de corda molhada, eu apanhei de correia de máquina, eu apanhei de cinto, eu apanhei de chinelo, mas eu apanhei de tudo quanto foi modelo de gente, de jeito. E não virei gente, né? Eu olho para minhas filhas, eu não tenho essa habilidade mais, porque na minha temporalidade isso já não existe. Mas na temporalidade da minha mãe existia. Era assim. Eu lembro que a gente chegava na escola contando, ei, é a surra de ontem. Quando a gente combinava alguma coisa errada, todo mundo chegava tarde em casa, a gente já sabia que no próximo dia o relatório era quem apanhou mais, né? Quem apanhou mais, quem apanhou de quê? Tu apanhou de quê? Não, eu corri, eu me tranquei. Ah, eu me escondi. Não, a minha mãe não me bate. Ela conversa. Eu digo, quem é esse? Não existia. A amiga ia ficar um mês aqui, mas depois de uma semana ela estava sufocando a gente. Estou com outros problemas. Ela ficava cobrando que eu estar quieta, calada sobre ela. Brigamos e virei a vilã. O silêncio nunca é uma boa estratégia, né? Você colocar as coisas na mesa seria mais honesto da sua parte. Porque, na verdade, você colocou ela dentro do seu ambiente, da sua casa, né? Ofereceu para ela um lugar onde ela está vulnerável, porque a sua casa são suas regras, e depois você recuou, né? Acuou, então, você tem um lugar de vantagem sobre ela, porque ela está dependente da sua casa, e então tudo que você disser vai ferir muito profundo, tá? Então, a ideia aí era você dizer, olha, eu amo você, eu abro a minha casa para te receber, mas o seu comportamento dentro dessa estadia tá um pouco diferente do que eu esperava e para mim tá pesado. Vamos organizar, porque a gente ainda tem mais 3 semanas juntos, né? Só que nós não somos treinados a ter diálogos honestos. Nós somos treinados a nos calar. Vem de novo da ferramenta da opressão. A gente é treinado a se calar, esperar que o outro adivinhe e isso vai gerar um conflito lá na frente, tá? Ela acha que eu fui grossa, eu fui assertiva, meio que incisiva, mas falei, fulana, você tá vendo o que tá acontecendo? O mundo não é sobre você, não. Ela foi embora e cobrou desculpa, mas eu não pedi. Porque você falou dela, não com ela. Entendeu? Você fala, é muito complicado esses diálogos, eu adoro, né? Como desenvolver uma comunicação construtiva, porque a gente sabe fazer a destrutiva, né? Eu vou falar com o outro mostrando para ele os problemas que ele tem, os defeitos que ele tem e as coisas ruins que ele faz, né? Eu não falo de mim. Preciso falar de mim, da minha casa, da minha logística, de quanto está me afetando. E perguntar para o outro se ele tem consciência do que ele está fazendo, primeiro, se ele tem entendimento do que ele está fazendo e se agora que eu expliquei ele consegue entender o quanto isso está me afetando. Nós, de novo, não somos treinados para ter essa conversa. Nós somos treinados para acusar, para mostrar para o outro os defeitos dele, né? Inclusive com os filhos, a gente é ótimo de fazer isso com os filhos, né? É que ela sabia tudo o que estava acontecendo e eu não ofereci. Ela pediu, eu aceitei, mas ela foi meio folgada. Ela tem níveis de organização e adaptação diferentes do seu, certo? Então, a gente olha o mundo, nós somos, né? A gente olha o mundo pela nossa visão de mundo. Eu acho que o outro entende as coisas do jeito que eu entendo. Eu acho que ele tem o mesmo simancol que eu tenho. Eu acho que ele tem a mesma capacidade de entender que eu tenho. Não tem! As pessoas são completamente diferentes. Elas são completamente... tanto no modelo de aprendizagem, como no modelo de comunicação, como nos comportamentos, como nas adaptações. Primeira coisa num conflito, primeira coisa, se eu estou numa situação de incômodo, primeira coisa, eu preciso saber se o outro sabe, né? Vamos para a biologia, eu tenho o Homo sapiens e o Sapiens sapiens, eu preciso saber se ele sabe, preciso saber se ele sabe o que está acontecendo, saber se ele sabe e se isso é um impacto para ele ou não. Porque dentro do arranjo dele cultural, dentro do arranjo dele de organização, pode ser que isso seja uma boa, pode ser que isso seja legal, né? Pode ser que isso seja tranquilo, entende? E eu não vou conseguir, a gente vai para os acoplamentos, amanhã tem Hablemos, viu? Tem os acoplamentos estruturais. A gente vai para o acoplamento e às vezes o acoplamento dele não chega. E é muito difícil nós entendermos a história do acoplamento, porque a gente não foi treinado para isso. A gente foi treinado para exigir, para cobrar, para oprimir e
mostrar para o outro que ele está errado e que ele tem que entender que ele está errado. Né? Mas o que é erro, o que é acerto, vai muito da nossa cultura, vai muito da nossa questão. Né? Eu lembro, por exemplo, a minha irmã era totalmente diferente de mim. A minha irmã era muito diferente de mim. E eu ficava louca, e ela ficava louca comigo, porque nem eu entendia como ela vivia daquele jeito, nem ela entendia como eu vivia desse jeito. E a gente ia, mas a gente ia seguindo. E nas relações de amizade, nas relações profissionais, a gente precisa aprender. Eu percebi mesmo, ela veio ficar aqui achando que eu ia ser motorista dela, que eu ia ficar ouvindo, cuidando das carências dela, eu tenho minha vida, minha rotina, minha filha. Pronto, mas isso precisava ter sido colocado na mesa antes da hospedagem. Antes da hospedagem. Antes dela chegar. Antes dela chegar. Porque se ela gerou essa expectativa, eu em algum lugar aumentei essa expectativa. Então, por exemplo, a minha sobrinha veio pra cá, né? E aí ela disse, tia, mas isso e aquilo. Eu disse, meu amor, você vem, eu vou tirar férias pra ficar com você, eu vou lhe buscar onde você, qualquer avião que você descer, eu vou ficar 3 dias com você, que são os dias que eu tenho de férias, a gente vai passear até o mundo acabar, tá certo? Vou lhe devolver dentro do avião. Passou dos 3 dias, você pode ficar aqui 1 mês. Eu não tenho mais como ficar 100% com você, porque eu tenho que voltar pra trabalhar, tá certo? Mas você está em casa, minha casa é sua casa, você entra em casa a hora que você quiser, você dorme a hora que você quiser. Tá, tudo bem. Eu não posso mais ficar disponível pra você. Beleza? Beleza. Terminou aí. Terminou aí. Então ela veio, ficou e foi, voltou. E todo mundo... Eu já fiquei com pessoas na minha casa meses. Camila, quando foi fazer concurso em São Paulo, morava em São Paulo, minha casa era um albergue. Tinha dia que eu só tinha minha cama pra eu dormir. O resto era do povo. Eu morava perto de Congonhas, então... A Camila ficou comigo 2 meses. Que ela tinha que fazer várias provas. Né? E quando no dia que ela foi embora, a gente disse assim, por quê? Por que você vai embora? Como assim? Você não é daqui? Você não é daqui? Não fazia sentido mais pra gente ela sair da nossa casa. Não nos incomodou de forma alguma. Né? Mas esses acordos precisam ser ditos. Eu vou dar um exemplo pra vocês que eu tenho que ir embora. Deu 1 hora aqui pra mim já. Eu tive um problema de atendimento com a pessoa que eu contratei para atender os clientes quando eu vendia curso presencial. Várias pessoas vieram reclamar comigo que a pessoa era estranha, que a pessoa era confusa, que a pessoa era às vezes quase grosseira. E presencialmente ela era a pessoa mais doce, mais amável, mais maravilhosa do mundo. Mas no WhatsApp, no atendimento de WhatsApp ou de e-mail, ela tinha uma comunicação que transmitia uma ideia diferente. As pessoas conheciam ela no WhatsApp. Quando conheciam ela presencialmente, diziam, não pode ser a mesma pessoa, né? E algumas pessoas vieram falar comigo e eu fui estudar as conversas de WhatsApp dessa pessoa que trabalhava comigo. E aí, quando eu vi a conversa, eu vi que tinha muita coisa errada, mas eu perguntei pra ela, falei, olha, lê essa conversa aqui comigo, o que é que você vê? Ela disse, nada. Eu digo, pra você essa conversa tá ok? Ela disse, tá. Eu digo, então a gente precisa conversar antes da conversa. Porque ela não tem o nível de organização e consciência para ver o que eu estou vendo. Ela não vê. Então, se ela não vê, como que eu vou reclamar? Como que eu vou dizer que tá errado? Como que eu vou criticar? Como que eu vou exigir? Se ela nem viu. Então, a gente precisa voltar 2 casas e começar lá atrás. Entende? Então, quando eu vou conversar com o outro e a gente tem algum conflito, eu preciso entender em que lugar dessa história nós estamos. Que olhar de mundo a gente tem, que olhar de certo e errado, de regulação e de adaptação a gente tem. Porque se ela não tiver, eu preciso recuar, tá? Eu achei que não ia precisar explicar o óbvio, mas entendi que isso do nível de organização mesmo. Mas o óbvio é muito relativo. É óbvio para quem? Quais são as suas construções de óbvio? Quais são as minhas construções de óbvio? Porque nem dentro da mesma casa a gente tem o mesmo óbvio. Nem os nossos filhos têm os mesmos óbvios. Nem eles. Nem eles. Tá? Nem você com seu marido, 20, 30 anos casado, você tem os mesmos óbvios. Para você, muita coisa é óbvia que para ele não tá sem pé nem cabeça. Quando a gente vai contratar ou vai conviver com pessoas que a gente tem menos experiência de convivência, mais ainda. Mais ainda eu preciso nivelar os óbvios, nivelar os entendimentos e as organizações para a gente poder liberar, né? Para a gente poder contratar e delegar o serviço. Senão, o que acontece? As pessoas contratam e não fazem essa organização. Elas dão um treinamento padrão. E acham que todo mundo entende do mesmo jeito. Né? Precisa estudar muito a educação para entender que não é assim. E aí,
Deu 1 mês, 2 meses. Vamos avaliar a produtividade. Avaliar a produtividade. Esse produz menos, esse produz mais. Esse contrata, esse bota pra fora. Ninguém vai avaliar os níveis. Porque às vezes esse aqui podia ser muito mais produtivo, mas ele não entendeu. O modelo de organização dele é outro. Esse aqui tem um modelo de organização mais rápido, mas não necessariamente ele vai ser uma pessoa comprometida, fácil de lidar, com bom comportamento, etc, etc. Então, as avaliações são muito superficiais. Os treinamentos também, porque a gente aprende isso na escola, né? É um modelo industrial de educação. Então, todo mundo vai estudar a mesma matéria, no mesmo tempo, tem que aprender no mesmo prazo, fazer a mesma prova e tirar a mesma nota. Esquece. Isso não existe, tá? Isso existe para uma parcela muito pequena da população. Por isso que tem tanto abandono escolar, por isso que tem tanta gente que diz, larguei a escola, fui empreender, porque não tinha os acoplamentos para esse sistema. Tinha acoplamentos até muito maiores, né, do que o sistema, mas dentro do sistema não encaixava, tá? Vou embora, meu Deus, tô atrasada. Cheiro.